Jesus estava dizendo: vocês são maus, vocês sendo naturais, sendo maus, sabem como cuidar dos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então vamos supor que o seu filho esteja queimando em febre. Se você pudesse chamar essa febre para você, você faria isso? Para livrar o seu filhinho dessa febre? Sim ou não? Se você ama o seu filho, é óbvio que sim. Foi exatamente o que Jesus fez. Ele se colocou naquela cruz do Calvário e chamou sobre ele toda a maldição, toda a enfermidade, toda a dor, todos os pecados, para que você não precisasse sofrer com enfermidades ou com consequências de pecado. E é só por isso que o seu pecado é perdoado, que você pode ser curado. É só por isso que você pode ter as suas orações respondidas de maneira sobrenatural. Ah, mas se Deus pode fazer coisas sobrenaturais, por que Ele já não faz aquilo que eu preciso? Ele não é onipotente, Ele não é onipresente, Ele não é onisciente? Sim, esses são atributos divinos. Ele é todo poderoso. Porém, Ele só pode fazer na sua vida aquilo que você permite. Deus sempre vai responder à sua fé, não às suas necessidades, mas à sua fé. Alguns vão argumentar: não, mas se Ele é onipotente, Ele vai fazer com que as pessoas façam o que Ele quer. Só que se fosse assim, igreja, todas as pessoas do mundo seriam salvas automaticamente. Ele faria todas as pessoas crerem nele e na sua palavra, mas não é assim que ocorre. Por quê? Porque Deus deu a nós o livre-arbítrio, e Ele não vai violar a vontade das pessoas. Então diga para o Chique aí do seu lado: Deus não pode fazer nada que você não lhe permita. Ou seja, faça a sua parte. Você tem um papel a desempenhar para gerar a ação de Deus. Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. O teu papel é pedir, é buscar, é bater. Ninguém vai fazer isso por você, amém? Os pastores não farão isso por você, os anjos não farão isso por você. O seu papel é pedir, o seu papel é buscar, o seu papel é bater. E se você pedir, Ele vai te dar. E se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, a porta se abrirá. Sofrimento faz nascer a fé, e a fé produz o sobrenatural. O que nós podemos aprender com essa mulher cananeia? Ela chega clamando a Jesus, ela tem uma dificuldade verdadeira, a filha está sofrendo, e ela se achega expondo a sua necessidade. Só que algo interessante acontece aqui. O verso 23 diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Imagina uma mulher gritando, precisando de ajuda, desesperada, apresentando sua necessidade, e Jesus ficando em silêncio. Ele não respondeu nada, Ele não verbalizou nada, Ele não se manifestou. Jesus não lhe deu resposta. O que ela consegue até aqui não é uma ajuda imediata. Aqui ela tem que lidar com o silêncio. E o que se passa em nossas mentes quando Deus fica em silêncio? O que se passa em nossas mentes quando há necessidades e elas são apresentadas a Deus, e o que você tem é um céu de bronze, é um céu fechado, não há resposta, há um silêncio? O que se passa, eu te digo, na maioria das vezes as pessoas vão numa linha comum: ah, ele não me ouve. Ou pior, ele me ouviu, ele me ouve, mas ele não faz nada a respeito, ele não se importa, ele não me ama. E essa cananeia aqui, ela tem que lidar com os pensamentos mais confusos, porque Jesus não apresentou nenhum motivo, mas ela conhecia os fatores históricos, étnicos, culturais, religiosos, políticos, que poderiam ser citados, como foram contados aqui. Então em sua mente passava muitas razões por ela ter sido ignorada por Jesus. E por que esse silêncio, igreja? Não é que é estranho, conhecendo o teu Senhor, conhecendo a Jesus como você conhece, o ver
em silêncio quando alguém chama por ele? Ah não, mas é porque ela não era do povo judeu. Tudo bem, então vamos lá. Jesus atendeu o pedido de um centurião romano, e o centurião romano também não era judeu. Ele pregou para uma samaritana, e os samaritanos haviam se misturado com outros povos, eles não eram considerados puros. E por que aqui, só aqui, com essa mulher, esse silêncio? Porque o silêncio para ela, assim como muitas vezes para nós, foi uma resposta, mostrando o abismo que os separava, o abismo criado pelos argumentos que lhes eram contrários. Quando você se achega a Deus, e apresenta a Ele os seus pedidos, e o que você tem é um silêncio nos céus, o mesmo ocorre. Jesus está dizendo, você percebe quantos argumentos há contra você? Você consegue ver todas as impossibilidades ao seu redor? Você consegue enxergar e enumerar todas as dificuldades que você está vivendo? Você consegue perceber que existem muitas barreiras aqui que estão te distanciando da sua resposta que você precisa? O que ele estava fazendo com esse silêncio? Ele estava dizendo para aquela mulher, você tem muitas barreiras e muitas informações que criam objeções na sua mente. E você, para romper em fé, para continuar crendo, vai ter que vencer essas evidências. E era também como se Jesus estivesse dizendo que ainda não havia sido chegada a hora de atender aos gentios. Não estava nos planos de Deus naquele momento, o que era mais um empecilho. Então, na verdade, era como se Jesus estivesse perguntando com esse silêncio aqui: qual é o tamanho da sua fé? Esse tempo em silêncio aqui te é o suficiente para você entender que há um abismo entre a sua necessidade e a resposta que você precisa. Qual é o tamanho da sua fé? Entre você e a cura e libertação da sua filha, há todos esses argumentos e todos esses bloqueios. Todas essas informações aqui te são contrárias. Será que essa sua fé é suficiente para atravessar esse deserto, para atravessar esse abismo? O mesmo ocorre conosco, igreja. Ele depende da nossa fé para poder agir na terra. E Deus quer fazer coisas grandes. Você serve a um Deus grande que quer fazer coisas grandes. Só que Deus, para fazer coisas grandes, precisa de uma fé grande. E o seu silêncio é uma das maneiras de desenvolver a fé. Quando ele não responde nada, ele te olha e observa a sua resposta. É como se ele estivesse dizendo: você vai continuar crendo? Ainda que haja um silêncio nos céus, você vai continuar crendo na minha palavra? Você vai continuar crendo naquilo que eu sou capaz de fazer? Então o silêncio não era um não como resposta, ele não estava dizendo não, mas era uma prova para a fé daquela mulher. E esse silêncio para nós tem o mesmo fim. O silêncio prova a nossa fé. É como se Deus estivesse dizendo para você agora, mesmo que nada tenha mudado, mesmo que nada tenha acontecido, mesmo que você não tenha escutado a minha voz a esse respeito, você vai continuar crendo. A ansiedade, igreja, dificulta a comunhão. O medo obstrui o canal de comunicação com Deus. Nós simplesmente não conseguimos escutar a sua voz, e a impressão é que Ele nos abandonou, que Ele está muito distante de nós, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Só que o objetivo do Pai é usar a instrumentalidade da aflição para amadurecer e para aprimorar o Filho. E adversidades nos ensinam a confiar em Deus, a buscar a Deus e a nos entregar por completo na presença de Deus. E o que nós vemos? Ela não se intimidou diante da aparente indiferença de Jesus, porque ela sabia que se ela não tivesse resposta ali, ela não teria em mais lugar nenhum. E aí o que
ela apresenta é um clamor que nasce na alma. É o tipo de clamor que toca o coração de Deus. É o tipo do clamor que arranca respostas do trono. Ela expressa um clamor que chegou a incomodar os discípulos. Seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram: despede a Jesus, porque ela vem clamando atrás de nós. Então, para chegar a incomodar os discípulos, ela estava levantando a voz. Era um clamor em alta voz, estava incomodando. Jesus, tira ela daqui. Ela está clamando, fazendo escândalo. Despede essa mulher, está atrapalhando aqui. Vai queimar o filme aqui do ministério. Só que para ela isso era importante. A opinião dos outros é importante quando você tem uma filha que precisa de salvação, que está endemoniada. Você quer a sua resposta. Então por que aflição? Porque a aflição te faz romper. Se você não tem uma necessidade urgente, se você não está sob pressão, você para muito rápido, você desiste muito fácil. Quando Deus te coloca numa circunstância em que só Ele é a sua saída, você se agarra a Ele e não sai da presença dEle enquanto alguma coisa não acontecer. E são só esses que conseguem sobrenaturalidade, é só esse tipo de fé que manifesta na terra o reino dos céus. E aí, independente do silêncio, ela continua clamando. A sua fé não seria vencida assim tão facilmente, e o clamor foi intenso. Tudo indica que ela gritou, que ela buscou, que ela insistiu. Na verdade ela se expôs. Para alguns ela estava fazendo um papel ridículo, mas ela se expôs porque ela cria e queria continuar crendo, tudo em prol da filha, para que ela fosse curada, liberta. Muitas vezes, igreja, nós temos vergonha daquilo que está nos afligindo. Muitas vezes nós guardamos dentro do nosso coração por meses, às vezes por anos, uma luta que nós deveríamos entregar para Deus, nos expondo diante dEle, clamando por socorro. Nós ficamos preocupados com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar. Só que essa mulher não estava nem aí para a opinião dos discípulos ou para as pessoas, né? O volta dela, não me interessa o que estão falando, eu preciso de solução para minha filha, eu preciso de solução para o meu problema, apenas isso. Só que aí ela insiste, e agora ela escuta mais uma objeção. Agora Jesus fala, e o que ele fala? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora ela tem uma objeção de verdade, porque agora ela tem Jesus dizendo: não é o tempo de eu fazer nada para os gentios, não é o tempo de eu responder a sua oração. E apesar da fé demonstrada até aqui, nada mudou. A filha continua enferma, o problema está lá, ele é palpável, ele é real, ele aflige. E por mais que eu tenha tido fé, eu não tive resposta nenhuma. E agora eu estou escutando quase um não aqui. Jesus está dizendo: eu fui enviada para os judeus, e não para ela, não para sua filha. O que isso significa, igreja? Nós seremos provados. Já percebeu isso? Já viveu suficientemente um caminho distante na sua fé para entender que a sua fé vai ser provada e que essa é uma das maneiras dela evoluir, dela se desenvolver? Nós seremos provados, nós sofreremos pressão, nós teremos que lidar com perseguição, com sofrimento, com difamação, com desentendimentos, até na igreja, com ofensas. Você já está em luta, ainda você descobre que alguém que você ama e ajudou tanto se voltou contra a sua vida, está falando mal de você, e a sensação é que tudo e todos estão contra você. Só que essa é a hora de se voltar a Deus, porque Deus está esperando encontrar fé dentro de nós. Apesar do que está ao nosso redor, Ele só está procurando uma coisa: fé. E o que fazer agora? Você creu, esperou, tinha tanta certeza que algo ia acontecer e nada. Ela poderia ter resistido, ou ela poderia ter desistido. Ela poderia ter se revoltado.
Só que ela faz algo que a leva a um lugar mais próximo do seu pedido atendido. Mesmo ela escutando, não vim para você, não é a sua hora, não vou responder. Olha o que ela faz. Ela, porém, veio e o adorou.